Intervalo. Intervalo é a diferença de altura entre duas notas. São classificados quanto à simultaneidade ou não dos sons e à distância, altura entre eles. Na música ocidental, os intervalos são estudados a partir da divisão diatônica da escala. Intervalo é a distância entre dois sons. São chamados de intervalos ou saltos de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, etc. Intervalos acima de oitava, como a nona, a 11ª, são chamados de intervalos compostos. Semitom é o menor intervalo entre dois sons que se utiliza na música ocidental. Meio tom. Os semitons podem ser diatônicos ou cromáticos. Semitom diatônico é formado por notas de nomes e sons diferentes. Semitom cromático é formado por notas de nomes iguais e sons diferentes. Tom é o intervalo de som formado por dois semitons. Uníssono são dois sons de mesma altura. Podem ter nomes de notas iguais ou diferentes. Enarmônico é o intervalo uníssono com nomes de notas diferentes. Enarmonia ou enharmonia é o nome dado a notas, intervalos, acordes ou escalas que possuem nomes e grafias diferentes, porém com o mesmo som. O intervalo pode ser melódico ou harmônico. Intervalo melódico: quando as notas são ouvidas ou tocadas sucessivamente. Pode ser ascendente, quando a primeira nota for mais grave. Descendente, quando a primeira nota for a mais aguda. O intervalo também pode ser classificado quanto ao número de semitons: maior, menor, justo, aumentado ou diminuto. Tabela de classificação de intervalos: intervalos de segunda, intervalos de terça, intervalos de quarta, intervalos de quinta, intervalos de sexta, intervalos de sétima e intervalo de oitava. Na música oriental, os intervalos podem ser menores que o semitom e são chamados de microtons, quartos de tom. Lembra da música? É a arte de manifestar os diversos afetos de nossa alma mediante a combinação de sons que conservam entre si relações lógicas e ordenadas, sendo composta por três elementos denominados como melodia, harmonia e ritmo. O ritmo, até o momento, foi bem explanado e usaremos em todo o método. Agora, veremos sobre a melodia e harmonia. Melodia é uma sucessão de sons de alturas e valores diferentes que obedece a um sentido lógico musical. Melodia é o elemento que movimenta os sons sucessivamente. No pentagrama é representada de forma horizontal. Harmonia é a ciência que estuda os acordes e a maneira de concatená-los. A harmonia é o elemento que movimenta os sons simultaneamente. No pentagrama é representada de forma vertical. Nota: no inário, a melodia principal é chamada soprano e as vozes que compõem a harmonia são contralto, tenor e baixo, que tocadas ou cantadas separadamente também caracterizam uma melodia. Exemplo: o hino 131, melodia e harmonia. Soprano, contralto, tenor
e baixo. Juntos formam a harmonia. A harmonia é a ciência que estuda os acordes e a maneira de concatená-los. Acorde é a escrita ou a execução de dois ou mais sons simultaneamente. Os acordes são formados a partir de som mais grave e devem ser lidos de baixo para cima. Arpejo. Arpegio é a execução sucessiva das notas de um acorde. Sinais de alteração. Os sinais de alteração, como o nome já diz, altera a naturalidade, o que é normal. Altera o natural, altera a sonoridade da música ou da própria nota isolada. São sinais colocados antes de notas e modificam a sua altura. Também são chamados de acidentes. Veja complemento. Os acidentes podem ser fixos, ocorrentes ou de precaução, que veremos logo adiante. Existem 5 sinais de alteração ou 5 tipos de acidentes: sustenido, bemol, dobrado sustenido, dobrado bemol e o B-quadro. Sustenido eleva a altura da nota em um semitom, meio tom. Bemol abaixa a altura da nota em um semitom, meio tom. Dobrado sustenido eleva a altura da nota em 2 semitons, ou seja, um tom. Dobrado bemol abaixa a altura da nota em 2 semitons, ou seja, um tom. B-quadro anula o efeito de todas as alterações, fazendo a nota voltar à sua altura original. O B-quadro terá efeito ascendente se anular bemol ou dobrado bemol. Terá efeito descendente se anular sustenido ou dobrado sustenido. Veja os exemplos. Nota: o sustenido terá efeito descendente se colocado após um dobrado sustenido. O bemol terá efeito ascendente se colocado após um dobrado bemol. Escala cromática é a escala de 12 sons, formada por semitons cromáticos e diatônicos. Para a escala ascendente, utiliza-se sustenidos e para a escala descendente, bemóis. Nota: no teclado, a distância entre uma tecla branca ou preta e sua vizinha imediata é de um semitom. Vamos aos exercícios? Estudos de intervalos. Ta, 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 ta. Lá, si, sol, fá, mi, ré, do, ré, mi, fá, mi, ré, do. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do.
do, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Fermata é o sinal que se coloca acima ou abaixo das notas, pausas ou barras de compasso e serve para prolongar o som ou silêncio por tempo indeterminado, além do seu próprio valor. Também pode ser chamada de coroa ou infinito. No inário, só encontramos fermatas em notas. Quando colocada sobre uma pausa, chama-se suspensão. Quando colocada sobre a barra de compasso, indica uma pequena interrupção entre dois sons, cesura. O gesto da mão para representar a fermata deve ter movimento circular. Na prolongação da fermata, tente finalizar o som diminuindo a intensidade gradativamente. Isso é válido para a execução da mesma nos hinos. As fermatas podem ser suspensivas ou conclusivas. Fermata suspensiva, quando aparece durante o período ou trecho musical, duração curta. Fermata conclusiva, quando aparece no final de um período, duração longa. Vamos aos demais exercícios de intervalos variados. Do, ré, mi, do, mi, ré, mi, fá, mi, fá, sol, fá, sol, lá, sol, lá, si, sol, si, do. Do, si, lá, si, lá, sol, si, sol, fá, mi, ré, mi, ré, do, mi, do. Do, ré, mi, do, mi, do, mi, ré, mi, fá, fá. Lá, si, do, lá, sol, si, lá, si, do, si, lá, sol, lá, fá. Do, fá, ré, sol, mi, lá, fá, si, sol, do, lá. Si, mi, fá, sol, si, do, mi, do, si, sol,
si, sol, mi, do, ré, mi, fá. Fá, do, fá, sol, lá, lá, si, do. Fá, do, fá, sol, lá. Do, sol, ré, lá, mi, si, lá, mi, do, sol, lá, fá, ré. Do, sol, lá, sol, ré, lá, si, lá. Do, sol, ré, lá, mi, lá, ré, sol. Si, mi, fá, sol, lá, si, mi, fá, sol, fá, mi. Mi, fá, mi, do, ré, do, si, fá, sol, lá. Sol, mi, sol, mi, lá, fá, si, do. Do, lá, ré, si, mi, do, lá, do, mi, si, ré, lá, do, ré, si, mi, do. Fá, mi, do, si, lá, fá, do, lá, do, si, sol, fá, lá, sol. Ré, mi, fá, sol, fá, ré, mi, ré, mi,
si, lá, sol, fá, sol, lá, ré, do, si, lá, si. Do, 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 ré, do, ré, ré, mi, fá, fá, sol, sol. Parabéns! Você conseguiu concluir o 6º módulo.